Está no ar o nosso segundo podcast, o Joãozinho. Bem-vindo, bem-vinda! E para você que ainda não é inscrito, aquele convite bem especial, já no início aqui da nossa programação de hoje aqui. Inscreva-se no nosso canal, curte, compartilha. Também se quiser comentar aí, coloque seu comentário, seu pedido, né? Também temas aí que você tem interesse de conhecer. O Joãozinho aqui tem interesse sempre de passar aquilo que você quer saber e aquilo que a igreja sabe também, aquilo que nós conhecemos da vida da igreja. Um convite bem especial que a Pascom pede que você faça. A Pascom que está me ajudando aqui nesse dia, que você faça aí também, de repente, uma foto, um videozinho, publique no Instagram, marque aí a Pascom da nossa paróquia, para que também chegue bem longe tudo aquilo que estamos fazendo. Quero convidar você para iniciar esse nosso podcast com o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que a graça, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja contigo. O convidado de hoje aqui no nosso podcast, o Joãozinho, é alguém bem conhecido por aqui em Prudentópolis, o Padre José Alir Moreira. Tudo bem, Padre? Tudo bem, Padre Tamar? Boa noite. Tudo bem? Que bom contar contigo nessa segunda edição aí do Joãozinho. Vamos conversar um pouco. Uma alegria estar aqui e poder participar deste segundo Joãozinho. E vamos conversar aí coisas importantes para nossas comunidades, para nossa igreja, para toda a nossa paróquia. Padre, você canta? Não canto. Disse que é o Padre Zezinho? Padre Zezinho, mas não canto. Não canta? Ah, então tá bom. Padre José Alir, nós hoje vamos conversar um pouquinho aí sobre comunidade, sobre o trabalho, a missão que acontece. E Prudentópolis nós temos aí muitas comunidades, mas nós queremos conhecer um pouquinho quem é o Padre José Alir Moreira, da onde que se apareceu o Padre José Alir? Padre José Alir Moreira, este mesmo, apareceu lá de Porto Barreiro, sou o sexto filho, e eu sou o mais novo. Fui para o seminário, a Congregação dos Missionários Xaverianos, quando tinha já os meus 15 anos, fazia acompanhamento vocacional. Depois de um acompanhamento, uma caminhada formativa com os missionários xaverianos, vim para a Diocese, concluí a formação na Diocese de Guarapuava, né? Fui ordenado padre já há 18 anos e todo esse tempo, 17 anos, trabalhei na formação dos futuros padres no Seminário Menor e Propedêutico em Guarapuava, depois no Seminário da Teologia em Curitiba. Ficou até o final do ano aí no seminário, ajudando na formação de novos padres, é um Isso. trabalho grande. Foram aí 26, 27 anos direto no seminário, o tempo da formação e o tempo depois trabalhando na formação, e integrando todo o trabalho vocacional também, a nível do nosso regional, por um tempo na escola vocacional, na coordenação do regional, e também junto à organização dos seminários do Brasil, né? Falamos hoje de liderança, de experiência, de caminhada de igreja, então essa também foi uma experiência de estar aí junto a grupos que aprofundam e acompanham a caminhada, especialmente da formação. A organização dos seminários Instituto do Brasil tem uma organização a nível de Paraná, uma organização a nível de Brasil, e que ajudam também na a formação dos formadores de seminários. Então a gente também acompanhou nesse tempo esta organização, articulando aí várias atividades, encontros, retiros para os formadores. Um trabalho grande, né? Formar até os formadores aí. Tem um grande caminho feito. Também aqui na Diocese, muitos dos padres mais novos passaram contigo, né? Na formação, desde a entrada no seminário, e alguns já são padres, né? E ajudam a gente na missão da igreja. Exatamente, e os últimos, os padres mais novos, que hoje tem 2 que são formadores, tem um que está como chanceler, outros em paróquias, na liderança, e assumindo aí trabalhos importantes na vida da nossa diocese, na igreja. Que bom, né? A gratidão pelo teu trabalho, né? Na igreja, né? Na diocese como um todo, mas agora, de modo especial, aqui em Prudentópolis, na paróquia São João Batista, com o nosso santuário de Nossa Senhora das Graças e também com todas as nossas comunidades aí espalhadas aqui em nosso município.
Você tem feito um grande trabalho aí nas comunidades, você também nos ajuda aqui na parte principal de organização de calendário e organização para as celebrações. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? É bastante trabalho. É bastante trabalho, tudo para mim é novo na organização de uma paróquia tão grande, a maior paróquia da diocese em número de comunidades e em extensão. Então aí estamos há 5 meses e conhecendo, né? Agora posso dizer assim que a gente já tem uma noção mais clara das distâncias da organização, especialmente das comunidades, daquilo que é o trabalho e aos poucos nós vamos tendo clareza de como devemos caminhar como comunidade paroquial, integrando as nossas comunidades aí neste serviço. Então, assim, bastante desafios, mas é uma alegria muito grande porque trouxe-nos um conhecimento e uma visão muito prática daquilo que é a vida das nossas comunidades que estão aí ao todo o nosso território paroquial. Eu lembro que na primeira semana que a gente chegou por aqui, né, Padre Zezinho, a organização, nós tentamos planejar aí como que seriam as missas. Nós chegamos em fevereiro, como que seriam as missas aí no mês de março. A gente chegou, olhou para aquele mapa que tinha por aqui, né? E não tínhamos nem noção para onde chegar. As lideranças aqui da paróquia nos auxiliaram, nos ajudaram também a olhar aí o cronograma, mas agora está mais fácil, né? Já conhecemos quase tudo, né? Daquilo que faz parte aí da paróquia. Depois chegou também o Padre Eliseu que é daqui da paróquia, Eliseu Nan, e também agora nós temos um pouco mais de clareza aí de como organizar, como chegar também em todas as comunidades. Lembra a quantidade, Padre José? Somos 76 comunidades, né? É um Então, número grande, né? número Eu estava grande. tentando lembrar que a segunda paróquia é maior em extensão ou quantidade de comunidades é a paróquia Divino Espírito Santo do Pinhão, né? Tem mais de Exatamente. 60 capelas. Então nós ficamos aqui com mais de 70, né? 76, o Pinhão com Uhum. 60, depois tem Laranjeiras, tem Pitanga, né? Que tem diversas comunidades, e diversas outras, são 48 paróquias na diocese, são mais de 1.000 comunidades, né? Espalhadas aí na nossa diocese de Guarapuava. E aqui em Prudentópolis nós temos a maior extensão de todas. Nós temos aí um grande caminho que essas comunidades fazem. A comunidade, ela tem algo muito interessante porque ela brota de dentro da casa, de dentro da família. É ali que surge a experiência das comunidades também, desde o começo, desde que Jesus faz esse chamado aos seus discípulos, depois da sua ressurreição, a criação das comunidades cristãs. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência de comunidade. Partindo aí da experiência que nós encontramos hoje de comunidades, né? E aquilo que nós nos inspiramos e temos como fundamento e alicerce das nossas comunidades, né? Estamos falando de comunidades, estamos falando especialmente de comunidades de fé, que nascem exatamente dessa experiência de casa, de dentro, de uma experiência batismal, de uma experiência de quem cultivou, sobretudo, uma experiência humana, mas uma experiência de Deus lá dentro de casa. E aí, por isso, nós vamos buscando formar e amadurecer estas comunidades neste sentido, alicerçadas onde? Aí nós temos a experiência de Jesus Cristo, que é o alicerce daquela comunidade que nós chamamos igreja, comunidade eclesial, a casa, que é a igreja doméstica, todas essas expressões traduzem isto que nasce lá com Jesus, na experiência apostólica. E, como nós vamos falar um pouquinho disso, esta comunidade que tem uma liderança, né? E esta comunidade de fé nasce de uma profissão de fé, como nós assim chamamos, né? Quando Pedro faz a sua profissão de fé em Jesus Cristo, Jesus ali institui o líder. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a minha comunidade, a minha família. Então, esta experiência de fé. Hoje nós estamos caminhando para formar e fortalecer toda aquela caminhada bonita que nós já encontramos aqui em nossas comunidades, mas aprofundar este sentido
destas comunidades de fé, uma comunidade eclesial, onde tem uma alicerce exatamente nesta experiência de fé em Jesus Cristo, porque nascemos desta experiência de fé, da profissão de fé de Pedro. Então tem um fundamento, tem uma profissão de fé que sustenta a vida desta comunidade, que sustenta a vida da família, que sustenta aquela experiência primeira do batismo que nos insere na comunidade, que nós bem refletimos, como caminho que vai nos construindo e fazendo ser, de fato, igreja, e nós dizemos comunidade de fé. É, Pedro, quem traz essa certeza, né? Tu és o Cristo, Filho de Deus, vivo, presente neste mundo. Ele sabe que, de fato, né, em Jesus é que é possível encontrar eternidade, né? Sentido da vida. Eu lembro quando a gente lê também nas cartas de Paulo, principalmente na carta aos Tessalonicenses, a experiência daquela comunidade que estava desolada, porque eles esperavam que Jesus viria amanhã. E por isso essa experiência, amanhã Jesus vem ao nosso encontro, nós precisamos estar muito bem, precisamos estar prontos para partir daqui. No entanto, alguns da comunidade começam a morrer antes de Jesus ter voltado, e eles começam a se desesperar, e eles perguntam para Paulo, Paulo, e o que aconteceu? Jesus não voltou? E daí Paulo explica, né? A experiência de vocês de terem a fé no Cristo e de viverem unidos nesta experiência faz vocês terem Cristo em vosso meio. E esse Cristo em meio à comunidade é o que sustenta a comunidade de fé e que faz dar a muitos passos, né? Então, o sentido de uma comunidade, de fato, é o Cristo presente no meio, mas não só vivo, de carne e osso, mas o seu espírito, e é aí que nós somos, né, cristãos de uma comunidade de fé. Exatamente, e é aí que nós buscamos lá nos Atos dos Apóstolos esse fundamento, né, que Paulo muito bem apresenta para nós nas suas cartas, mas está lá inspirado nos Atos dos Apóstolos, pilares desta comunidade de fé, da comunidade cristã. A doutrina dos apóstolos, a comunhão fraterna, a fração do pão, as orações. Então, esses 4 fundamentos Perseverantes nesses fundamentos, né? perseverantes, a doutrina dos apóstolos é o quê? A fidelidade àquilo que Jesus ensinou, né? Aquilo que Jesus comunicou naquela experiência da comunidade apostólica. E eles foram aprendendo a constituir, Paulo é o grande articulador das comunidades, preparando lideranças para que permanecessem fiéis naquilo que Jesus ensinou, a doutrina dos apóstolos. A comunhão fraterna, a partilha, o amor verdadeiro entre irmãos, somos irmãos. Paulo vai dizendo, né, cada um considera o outro como o próprio Cristo, vai ensinando a comunidade a ser essa comunidade fraterna, que nasce dessa experiência de Jesus, nascem pelo batismo e, portanto, somos todos irmãos. Então, a comunhão fraterna, a fração do pão, não só a fração do pão enquanto Eucaristia, mas da Eucaristia que se partilha como centro da vida cristã, coloca-se tudo em comum, partilha-se os bens, constrói, cuida e zela da comunidade, dos irmãos da comunidade, colocando tudo aquilo que são os bens, né? Nós encontramos lá que eles colocavam tudo em comum aos pés dos apóstolos para que a vida da comunidade fosse a expressão desta comunhão que nasce da comunhão com Jesus, da comunhão que se vivencia ali na fraternidade. E as orações, a constância na vida comunitária. E hoje nós convidados sempre a nos alimentar e ter esses 4 pilares também nas nossas comunidades como alicerce para a gente manter-se fiel àquilo que recebemos de Jesus. Querido irmão, você está acompanhando aqui nosso segundo podcast, o Joãozinho, e hoje com a visita do Padre José Alir Moreira, vigário paroquial da nossa paróquia São João Batista, e conversando sobre comunidade. Eu quero convidar você, você que ainda não está inscrito, você que chegou aqui agora no nosso podcast, a se inscrever no nosso canal aqui do Santuário de Nossa Senhora das Graças de Prudentópolis, da paróquia São João Batista. Curte, compartilha. Você que está aí também com essa câmera, faz uma fotinho, publica aí no Instagram, marca a gente, deixa anotado aí também para que haja possibilidade de caminharmos juntos. E continuando esse tema que é tão importante de comunidade, nós com certeza temos essa comunidade na prática aí do dia a dia,
da experiência da comunidade. E a pergunta é como viver essa realidade de comunidades também nos dias de hoje. Padre José, você tem acompanhado muito as comunidades aí, tem ido às comunidades no interior, a gente tem acompanhado aqui também as comunidades na cidade. Como viver hoje essa experiência já anunciada lá nos Atos dos Apóstolos, na oração, na fração do pão, na unidade, né? E tantos sinais aí que existiam nessa comunidade. O modelo de comunidade é aquilo que nós vamos encontrando aqui na nossa realidade. Temos aí uma presença muito significativa de um testemunho de vida de fé nas nossas comunidades que sustentam a vida da comunidade. É lá exatamente essa dimensão da fé, pela busca de estar junto como comunidade, pela busca dos sacramentos, pela vida de oração que muitos cultivam desde casa, desde a família, conduzindo os filhos a essa experiência de fé. Então, a gente vai vendo que há exatamente esse modelo de comunidade nasce exatamente dessa experiência. E nós encontramos aí estas comunidades sedentas do encontro, de uma experiência de Deus que se faz pela palavra, pela presença também dos sacramentos que são buscados na vida da comunidade. Então a gente tem encontrado de forma muito bela esta experiência, esta vida de fé. E precisamos cultivar e alimentar, aprofundar, porque na dimensão da vida de fé, a gente nunca pode estar ou se dar por conta que já estamos maduros o suficiente, né? A igreja vem trabalhando. Nunca está terminado, né? A pessoa que vive nessa experiência desse mundo vai caminhando todo dia e todo dia aprende mais alguma coisa. E a comunidade é esse lugar, né? De você também poder crescer. E tanto é que a igreja nos tem orientado e pedido, e é um momento bonito que nós vamos compreendendo agora, depois de alguns anos, né, desde Aparecida, em 2008, a ideia da iniciação à vida cristã, né? E hoje nós estamos começando a compreender que não é só para a catequese, mas é a catequese da iniciação, é esse aprofundamento da vida de fé para todos, desde o padre que já tem uma caminhada de fé, uma experiência de igreja, precisa continuar fazendo essa experiência de iniciação à vida cristã. Então, a comunidade é esse espaço onde vamos sempre sendo iniciados, nunca estamos prontos. Esse espírito de família na vida de comunidade. As comunidades se organizam para os momentos celebrativos, para os momentos de formação, para tantos outros momentos, partilham um lanche, fazem almoço comunitário, acolhem as visitas missionárias. Tem um espírito de família, de partilha muito visível e concreto. São caminhos e são experiências também que estão sempre iniciando diante daquilo que é a grandeza maior, que não se esgota aqui, mas se prolonga para toda a vida até a eternidade. Então são esses modo concreto que vamos vivendo dessa experiência de comunidade. Eu tenho visto assim que a comunidade, e os documentos da igreja trazem isso, né? A comunidade é uma comunidade de comunidade. A primeira comunidade é a comunidade lá de casa, e dentro dessa comunidade de casa, a gente, ao se encontrar com as outras comunidades, né, com as outras famílias, nós trazemos muita coisa lá de casa. Então, na verdade, onde que brota a experiência da comunidade? Lá em casa, onde que se reza, lá em casa onde você partilha, lá em casa onde você perdoa e recomeça os caminhos. Quando chega na comunidade maior, que é a comunidade das comunidades, de repente a nossa capela, lá o agrupamento nosso, nós trazemos a expressão desta experiência de fé e de comunidade. E agora, de repente, Padre José, também nós entramos nessa organização um pouco mais ampla que nós fazemos para as comunidades. Nós necessitamos no trabalho aqui do nosso ministério, né, o nosso serviço como padres. Necessitamos que as comunidades caminhem, deem passos, sejam sempre organizadas, planejadas e que também tenham sempre essa sede de Deus. Acho que é a maior questão que precisa, né? Todo mundo que é comunidade reunida, ela precisa ter sede de Deus. E essa sede de Deus, ela faz pensar a eternidade. E por isso a necessidade de passar passo por passo daquilo que são processos. Eu falava de iniciação à vida cristã,
a ponto de vivermos essa comunidade, convertendo nossos corações e encontrando um caminho, então, de fraternidade, de certeza de Deus, usando da sua misericórdia. Exatamente. É aí que entra esse sentido bonito daquilo que nós recebemos como missão na comunidade, da própria experiência de comunidade, onde nós temos algo precioso a zelar, a cuidar, que é o dom da fé, né? Somos chamados a articular pessoas, leigos, lideranças que ajudem os pastores, né? Como estão bem claros nos documentos da igreja, Lumen Gentium nos fala disso, o Concílio Vaticano II passou um caminho bonito de orientação para a igreja sobre o apostolado e a missão dos leigos nesta colaboração com os pastores, com o bispo, com os presbíteros, no cuidado desse algo tão precioso que é o dom da fé que se vive lá na experiência de comunidade. Então, esta missão de comunicar, de ensinar, de transmitir, de santificar, de celebrar aquilo que se faz na vida dos sacramentos, mas também o lado também de administrar, de reger, de cuidar, esse é algo que é tão precioso, que é a experiência de fé que se vive lá na comunidade. E aí as lideranças nossas, na paróquia, nas comunidades, os ministros da Eucaristia, catequistas, os conselhos, que são chamados a cooperar, a colaborar, a zelar com os pastores aquilo que receberam como função específica lá na vida da comunidade. Então, são estes continuadores, né? E os padres precisam destas pessoas para que ajudem nesta missão, sobretudo de ensinar e santificar. E continuar aquela obra que nós falávamos lá, que tem um fundamento, né? Em Jesus Cristo, a profissão de fé. Por isso falamos de comunidades de fé, comunidades de comunidades que se organizam, se articulam, mas tem essa organização. O pároco, seus vigários, mas as pessoas que vão juntando e somando-se a nós para colaborar nessa missão. E aí não é qualquer liderança, né? É uma liderança que vai zelar e exige um modo concreto de liderar, que é como a igreja nos orienta, como a igreja nos pede. Nós, quando fazemos lá a renovação das promessas do batismo, para batizar, nós ainda concluímos dizendo: esta é a nossa fé que recebemos da igreja. Se recebemos da igreja, então a igreja nos diz como que vamos viver e como que vamos zelar, como que vamos administrar. Eu sou padre, a igreja me diz como eu devo ser padre, como que eu devo me relacionar, conviver. Então, esta disponibilidade que nós contamos com as lideranças que temos, mas ao mesmo tempo esperamos esta abertura de coração para que possamos caminhar como igreja, liderar como a igreja exige de nós hoje. Tem competências, tem capacidades, tem um profissionalismo muito bonito presente nas nossas lideranças, mas aí tem um fundamento que nós recebemos da igreja. A igreja nos orienta, tem um modo concreto, diante daquilo que nós somos capazes de fazer, iluminar a partir do Evangelho, a partir daquilo que a igreja orienta, o nosso exercício de liderança. Muito bem, liderar é algo muito importante, que é o tema que nós vamos continuar agora nessa etapa. Alguns tipos de liderança, a gente quando pesquisa na internet, a gente busca, aí a gente encontra tantas situações, né? Como liderar, como fazer, e nós vamos tratar aqui de algumas questões bem importantes, assim, desses líderes de nossas comunidades, que auxiliam os fiéis, e aqui é mais importante ainda, né? Auxiliam os fiéis a viver esta fé. Então, você que é líder aí na nossa comunidade, né? Nossa gratidão por você, né? Pelo teu cuidado, tua atenção. A gente sempre estuda sobre isso para a gente poder também se adequar a essa experiência. Eu sempre procuro ler, né? Até tem alguns livros aí que a gente vai buscando, vai pegando para dizer assim, como que eu posso ser um líder melhor, né? Já que Deus me chamou para isso, como eu posso me capacitar cada dia mais? E essa abertura é bastante importante aí para a gente poder liderar e liderar em Jesus Cristo as nossas comunidades e fazer acontecer essa grande missão. Vamos conversar um pouquinho alguns aspectos aí de liderança que a gente espera, Padre Zezinho. Então,
Parto de uma a afirmação de São Paulo, quando ele pede para que os líderes sejam, vou falar uma palavra difícil aqui para a gente gravar, irrepreensível, né. O que que é Olha, um líder irrepreensível, né? Às vezes, é uma palavra que choca a gente, né, mas irrepreensível quer dizer aquele líder que não dá motivo de ser chamado a atenção, que não dá motivo de escândalo. O líder que seu modo, ele cuida de si de tal forma que ele, cuida do seu modo de falar, cuida do seu modo de manifestar aquilo que precisa propor, para que não seja chamado a atenção, né. Então Paulo é bem ousado, né. Todos nós, às vezes, precisamos ser chamados a atenção por alguma situação, alguma coisa, mas Paulo ele coloca uma meta para as lideranças, né, que sejam irrepreensíveis. Não dê motivo de escândalo, vamos compreender assim. Não dê motivo de que você precise, ser chamado a atenção por qualquer coisa. Mas se tiver, que a gente acolha com humildade e nesse processo que dizia todo bom líder, ele faz um processo de iniciação à vida cristã. Quando a gente vai olhando aí, lembrando, hoje nas empresas, a formação de lideranças, aqueles líderes que sempre se colocam nessa disponibilidade de tornar-se pessoas irrepreensíveis, que cooperam melhor com a sua empresa, eles estão abertos à mudança, à novidade, a serem iniciados de uma forma diferente. Iniciação à vida cristã. Então, sempre é oportuno e é tempo, nunca é tarde para a gente começar a aprender como ser líder. em outras palavras, é quase dizer assim, é profissionalismo, né? É uma qualidade total, né, daquilo Uhum, que faz de modo profissional, né, com grandeza, né, naquilo que faz. uhum, Entende o que está fazendo e também compreende que quando erra também, ou quando precisa ser corrigido, também a igreja sempre faz aquela recordação, pode ser corrigido, né, mas uma correção fraterna, não só uhum, apenas para criticar, para derrubar o outro, mas uma correção de modo que ajude o outro a crescer, né? Sempre acontece também essa possibilidade, se de repente acabar errando. E errar pode ser humano, mas continuar no erro daí é uhum, complicado, né? Depois não avança uhum. também para a vida. É aquilo que São Paulo diz, né, completando esse pensamento, não ser arrogante, né, nada de arrogância no meu modo de exercer a liderança, mas esta abertura e reconhecer que eu não sou o único, não sou o dono da verdade, que as coisas não precisam ser sempre do meu jeito, preciso essa capacidade de escutar, de acolher. Às vezes pode ser que eu tenha que acolher uma opinião contrária àquilo que eu penso, mas não precisa eu me opor ou manifestar que eu penso o contrário. Acolha, guarde no coração, depois vai, conversa com alguém, escuta, reza e volta, depois amadurece. É o passo da iniciação à vida cristã também nesse exercício concreto, porque às vezes nós temos ideias prontas, temos convicções e achamos que é a melhor forma. E nem sempre é assim. Então, essa atitude que a gente vai dizer aqui, aquilo que é bem evangélico, o líder precisa ser humilde, né? A atitude da humildade para que eu possa moldar o meu modo de serviço à comunidade, de servir. Então, o servir como líder exige essa humildade, contraponto da arrogância, essa humildade que eu preciso aprender. E todos nós precisamos aprender, cada dia. Às vezes não é simples, mas é um passo também de iniciação àquela experiência do próprio evangelho que Jesus nos pede. Muito bem, estamos quase chegando ao finalzinho do nosso podcast aqui, aquela recordação bem especial. Compartilha aí, faz a gente chegar mais longe. Esse tema hoje da comunidade, das lideranças, é um dos livros que eu lia do padre João Carlos Almeida, o padre Joãozinho. Ele dizia Sete Virtudes do Líder Amoroso. Ele trabalhava também com as empresas e aqui as sete virtudes. Um líder que é então, esse líder que tem umas qualidades importantes, ele é comunicativo, ele é confiante. Vê só como é interessante, né? Comunicar bem, falar bem com o outro, expressar o que está pensando, mas entender como expressar, né? Olhar a realidade onde vai chegar aquela palavra, ser confiante, ser solidário, ser paciente. Olha que tem muita gente sofrendo, né? Que não tem mais paciência.
mas ser paciente é uma virtude, algo muito bonito, essencial. Ainda, ser discreto, honesto, né? A gente fala até de prestação de contas, né? Essas coisas importantíssimo, né? Para um líder ser resiliente. Até fui procurar bem mais concreto o que significava ser resiliente, né? É aquele resistente a choques. Então, de repente, a gente está aí no meio da comunidade e a gente tem possibilidade de levar uns choques ou, de repente, alguém vir contra você e você poder escutar com atenção o que aquela pessoa está te dizendo. Diante daquele choque, você conseguir aderir àquilo, acolher, mas não ficar impactado apenas, né? Mas você conseguir dar passos mesmo depois desse choque. São várias virtudes, né? Quem lidera consegue crescer nisso e por isso capacitação é muito importante. Sem sombra de dúvida, tem muita coisa bonita aí que a gente pode aprender, né? Citou um livro do Padre Joãozinho, tem muita coisa escrita, a arte de liderar na igreja, a arte de ser mestre de si mesmo, uma coisa importante para nós, lideranças. A gente tem que ter a arte de aprender a liderar a si mesmo, né? Eu tenho que ser líder de mim mesmo, aprender a conduzir a própria vida, as emoções, os sentimentos, para não sofrer tanto nesse exercício de liderança na vida da comunidade. Senão a gente se perde, sofre, e quando a gente aprende a liderar, a administrar a própria vida, os próprios sentimentos, as próprias emoções, as próprias ideias, abre caminho para a gente abrir-se nesse horizonte. Então, este líder, segundo a igreja, segundo a Sagrada Escritura, essas características, a humildade, é aprender a liderar com o coração de Cristo, né? Tem muita gente aí que é devota do Sagrado Coração de Jesus, é um bom exercício para a liderança, né? Desafiar as qualidades profissionais, habilidades humanas e estas virtudes cristãs do líder amoroso, sem sombra de dúvida, nos vai fazer uma grande diferença. Muito bem. E nós trouxemos esse tema para falar de comunidades e liderança justamente porque agora, no mês de agosto, em nossa paróquia aqui, conforme a nossa última assembleia, a gente vai organizar aí as novas coordenações das nossas comunidades. É aí um tempo bem importante de refletirmos sobre isso, né? E pensar assim, tem muita gente que vai assumir esse trabalho, mas de repente não está com toda a capacidade ainda. Tem problema? Podemos trabalhar, podemos formar, podemos capacitar, né? Você pode melhorar, pode dar algum passo também. Isso que nós sempre pensamos assim. Existem possibilidades de trabalharmos aí e liderarmos os trabalhos, desde que a gente tenha como princípio, de fato, essa experiência de como é liderar na igreja. O que precisamos para evangelizar. E agora já estamos começando, né? Em muitas capelas já houve reuniões, já houveram reuniões, já houveram atividades em vista desta nova etapa aqui em nossa paróquia. Exatamente, estamos aí já em algumas comunidades, conversamos com toda a comunidade, já conversamos com os conselhos, e aí os passos vamos dando de amadurecer aquelas lideranças que já estão, que têm feito um bem enorme às comunidades, que querem continuar, que precisam, de repente, trocar de funções, aprender ou reaprender outras funções, assumir outro ministério lá na comunidade. Então, é um momento bonito, assim, de a gente refletir e conversar sobre isso, sobretudo, assim, que cada um possa também olhar de modo positivo para si mesmo. Você fez uma caminhada, você esteve à frente da comunidade, você esteve numa função, você foi convidado, você colaborou, você zelou, cuidou lá da comunidade. Agora a gente abre horizontes aí para continuidade dessa experiência. Também o bom líder, né, é aquele que prepara um outro líder, né? A gente reflete aí nas nossas orientações pastorais na igreja, a cada 2 anos, a cada 3 anos, aquele líder ter preparado um novo líder, né? Então, essa é uma experiência também de iniciação e que eu posso iniciar outra pessoa para dar continuidade. E se não conseguir ainda, como é que eu vou descobrir essa estratégia de preparar uma nova pessoa? Às vezes a gente pode refletir e dizer, na nossa comunidade somos poucos, ou não tem mais jovens, ou não tem isso, aquilo, mas este é um sentido bonito que a igreja nos dá. O bom líder é aquele que prepara também um novo líder
para dar continuidade, para que ele possa dar um tempo, para que ele possa assumir uma outra função, quem sabe, lá na comunidade. Então, esse é o caminho e um momento muito positivo de se vivenciar na comunidade. Queria falar para você, querido membro aí da comunidade, você que participa na igreja, você que de repente vai ser convidado para uma atividade de liderança, não tenha medo, venha fazer parte conosco. Nós teremos aí momentos agora na sequência e depois as escolhas durante esse ano ainda, até o final do ano, o momento de formação para os coordenadores das comunidades, para tesoureiros, para as pessoas que coordenam o trabalho com o dízimo, que coordenam catequese. Então, em todos os setores teremos aí formações, encontros, para que você também tenha segurança no que vai fazer. Saiba o que a igreja pede para nós, padres, mas para vocês que fazem parte das comunidades, o que a igreja precisa, o que é necessário para evangelizar, para tornar o evangelho vivo, né, dentro da nossa comunidade. Padre Zezinho, estamos chegando ao final do nosso podcast. É uma mensagem para as comunidades, uma mensagem para os nossos internautas que nos acompanham neste dia. Vivemos esse momento bonito, né? O ano da esperança, o jubileu da Bem esperança, lembrado. peregrinos da esperança, essa convicção de que nós somos peregrinos, é importante, né? Somos peregrinos, não somos donos da igreja, não somos donos da comunidade, não somos donos nem da nossa própria vida, porque nos dizemos somos peregrinos, recebemos a vida como dom de Deus, recebemos o dom da fé e devemos cuidar e administrar bem essa vida, a vida de fé nossa, da nossa comunidade, de onde nós estamos inseridos, como peregrinos, essa consciência de peregrinos, que não está aqui, não vai acabar aqui, a comunidade não começou comigo, a paróquia não começou com nós, tem uma história, tem uma caminhada e continua rumo à terra prometida, rumo a Jerusalém Celeste. Então somos homens e mulheres de esperança porque não se acaba com nós, nem deve se acabar com nós, mas dar continuidade. Então, nesse tempo oportuno que nos traz esta palavra de esperança, e a esperança não decepciona, não engana, a esperança é Jesus Cristo, esse é o alicerce da nossa caminhada de fé. Então, como dizia o Padre Itamar, não tenham medo se você for convidado, se você for indicado, estamos juntos, vamos conversando, vamos constituindo os conselhos, vamos orientando lá na comunidade, vamos fazendo encontros, reuniões nos setores ou junto à paróquia, conforme for vendo as necessidades, estamos para caminhar juntos como estes peregrinos da esperança. Muito bem, nossa gratidão, Padre José Alir, desse dia que partilha conosco sobre esse tema comunidades, lideranças e aquela recordação bem especial. Ao liderar, lembre que você demonstra muito daquilo que está dentro de você. Com certeza, né? Se você tem um coração amável, vai conseguir transmitir isso nas suas palavras, nos seus gestos. Muitas vezes é preciso silenciar, escutar bem o outro antes de falar. Se a gente tem até 2 ouvidos, né, para conseguir escutar bem, para conseguir de repente dizer. A comunidade diz assim: vai sozinho com o teu irmão, converse, dialogue, tente chegar nele se você tem algum conflito. Não deu certo com ele, chame mais 1 ou 2. Em caso extremo, chame a comunidade. Então tenha sempre como base o evangelho para também liderar. Jesus muitas vezes, ou quase todos os momentos do evangelho, ele nunca dá umas respostas, mas ele faz perguntas. Ele pergunta para os fariseus, ele pergunta para os levitas, e dentro das suas perguntas ele traz também um jeito de conduzir o seu povo. Que sejamos também imitadores do Cristo e para sentir sempre o seu auxílio. Gratidão mais uma vez, Padre José Alir. Gratidão, Padre Itamar, a todos que nos acompanham, estamos juntos aí na missão de servir, de estar junto a esta paróquia, a estas comunidades. Encerrando o nosso segundo podcast, Joãozinho, te convido a acompanhar toda terça-feira aqui, às 19 horas, o nosso podcast. Sempre acompanhe, deixe reservado aí, inscrito, né? Marque lá para que todas as notificações cheguem para você,
para que haja essa possibilidade de engajamento e que você consiga também receber esses nossos conteúdos. Já estamos preparando já a próxima semana, mas também, se você quiser mandar sugestões para a gente, pode mandar, que a gente com certeza, ao longo do nossa caminhada aqui, a gente vai trazendo mais informações. Tá bom? Que Deus abençoe a tua vida, a tua missão, o Deus que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.